Aleluia e aleluia. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 14, verso de número 15 ao verso de número 24. Vocês que têm a Bíblia, mantenham aberta. Vocês sabem que esse pastor que vos fala é um pastor expositivo, textual e que trabalha a palavra. Então não feche a tua Bíblia, acompanhe comigo mais uma exposição do texto. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14, verso de número 15 ao verso de número 24. Todos acharam? Ok. Vai dizer assim: a parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, Jesus, porém respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou. Vou iniciar esse versículo de novo, que ele é importante. A hora da ceia, que é no momento da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se ou a fugir. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado ou por perdoado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado ou perdoado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Pode tomar os vossos assentos. Meus irmãos, para nós entendermos o que é que Jesus começa a dizer no verso 15, nós precisamos voltar no verso 1 do capítulo 14, que é onde se inicia o bloco do texto que Jesus inicia essa parábola no versículo 15. E no versículo 1 ao versículo 6, vai narrar a história da cura de um hidrópico, que foi curado no sábado. E a essência da fala de Jesus era: porventura, poderia eu curá-lo no sábado? Ou poderia eu deixá-lo de curá-lo no sábado? E ele vai fazer algumas citações, como por exemplo, olha, se um filho de vocês ou se uma ovelha de vocês caírem num buraco no sábado, vocês não irão lá e não salvarão porque está no sábado? De maneira nenhuma. E ele então cura esse hidrópico e segue-se então a conversa, e o segmento da conversa vai dizer acerca dos primeiros lugares, porque Jesus está num banquete, as pessoas queriam estar perto deles, e as pessoas vinham e queriam e brigavam pelos primeiros lugares. E Jesus vai dizer assim: olha, queria ensinar uma coisa a vocês: quando vocês chegarem a uma festa, a um banquete, não procurem o primeiro lugar, para que vocês não sejam envergonhados, para que não chegue alguém mais honroso do que vocês, e vocês tenham que ser retirados desse lugar, e sendo assim humilhado. Mas procure os lugares do fundo, porque se o convidado te chamar para a frente, você estará numa posição de honra e não numa posição de humilhação. Então procure sempre manter-se no lugar mais afastado, para que você seja honrado. Daí então, entra no versículo 15, a qual acabamos de ler. Alguém da mesa vai dizer assim, olha, ouvindo as palavras de Jesus, ele vai dizer assim, olha, bem-aventurado aquele que comer o pão do reino de Deus. Querendo acrescentar aquilo que Jesus já vinha falando, querendo tomar uma posição de fala, mediante a fala de Jesus. E aí Jesus vai entrar no verso 16, e aí o verso 16 é que começa o texto a qual nós vamos discorrer. E no verso 16, ele vai dizer assim, olha, ele porém respondeu, certo homem
deu um banquete, ou deu uma grande ceia, e convidou a muitos. Ponto. Bom, para nós entendermos agora como é que vai se dar esse banquete, ou como é que vai se dar esse desfecho dessa história, precisamos entender uma coisa aqui. Primeiro, no mundo antigo, para se fazer uma festa, um banquete ou algo parecido, era bem parecido com a nossa maneira de fazer uma festa. Antes, o organizador da festa fazia o que? Ele enviava convites. Ele enviava o servo uma vez, a primeira vez, a ir à frente e convidar as pessoas da lista. E quando esse servo ia para convidar essas pessoas da lista, a pessoa já tinha que dar uma posição ao rei, ou ao anfitrião, ou aquele que estava dando a festa, dizendo: olha, conte comigo, eu estarei na festa. Assim como nós fazemos hoje, quando nós vamos fazer uma festa de casamento, de aniversário, o que é que nós fazemos? Nós criamos os convites e pedimos para que as pessoas confirmem se vão estar na nossa festa ou não, para que nós possamos saber o número de pessoas, daí então organizar a festa, os gastos, o alimento, tudo que vai ser gasto na festa. Da mesma forma era feito na época de Jesus. Ia-se um servo na frente convidando as pessoas que estavam na lista, e conforme elas iam dizendo: olha, eu vou estar presente, ele tinha uma noção de números. Por quê? Porque era um pecado grandioso o excesso de comida. Na época deles não se tinha comida assim como nós temos hoje, nós vamos no mercado e compramos ali, não. Eles tinham tudo contado. Então, se eles iam alimentar 4 pessoas, era uma galinha. Se eles iam alimentar de 7 a 8 pessoas, já era um pato. Se alimentar de 15 a 20, já era um cabrito. Se alimentar de 20 a 30, já era uma ovelha. Se alimentar de 30 a 50, ou de 50 a 70, já era um boi. Então ele precisava da quantidade para saber o tipo de animal que ele ia matar e cozer. Então, quando esse servo sai, no verso 16, ele sai a convidar as pessoas. E essas pessoas, todas elas, no decorrer da história, são as pessoas que confirmam. São as pessoas que dizem para aquele senhor que estava promovendo a festa: olha, nós estaremos presentes. Aí entramos no verso 17. O verso 17 vai dizer assim: à hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado, ou tudo já está pronto. Essa é a segunda vez que o Senhor está enviando o seu servo. Agora, diferente de nós, eles tinham o costume de, na hora da ceia, enviar o servo de novo para dizer: está pronto, venha para o banquete. E não onde que o servo ia? O servo sabia onde deveria ir. Ele ia na casa daqueles que confirmaram presença no banquete daquele senhor, daquele rei, ou daquele homem de grande posses, porque ninguém poderia dar um banquete se não tivesse grande posses. E aqui, no verso 17, ele sai, e agora ele sai para chamar aqueles que disseram: eu vou estar presente. Na verdade, antes de eu entrar no verso 17, eu gostaria de chamar a sua atenção para um ponto. Essas pessoas que disseram: eu vou estar lá, elas arremetem a um grupo de pessoas na nossa atualidade. São um grupo de pessoas que levantam a mão e dizem: eu aceito a Jesus. São as pessoas que, num culto como esse, se comovem e dizem: não, eu quero Jesus. São aquelas pessoas que pegam para si um compromisso com a obra e dizem: não, eu vou fazer. Essas pessoas estão dizendo sim para o banquete do grande dia. Essas pessoas estão dizendo sim para um banquete que Jesus está preparando. Essas pessoas que abraçam a obra, como a Bíblia vai dizer, aquele que põe a mão no arado, são as pessoas que estão dizendo sim para o banquete de Jesus. Então essas pessoas que arremetem a mim e a você que me escuta, nós aceitamos o convite para bodas. Nós aceitamos o convite para estar presente na mesa naquele grande dia. E como é que nós vamos proceder de agora para frente? Vamos analisar o texto. Verso 17: a hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Bom, agora ele passa a chamar. Agora o servo passa a convidar aqueles que disseram sim. E como eles vão proceder? Verso 18: não obstante,
todos, um a um, começaram a dar desculpas do porquê não poderiam estar no banquete daquele senhor. E vamos olhar as desculpas que eles deram. Verso 18: disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por desculpado. Olha, eu comprei um campo e eu estou indo ver ele, me perdoa, mas eu não vou poder estar no banquete. Bom, para nós entendermos essa desculpa, nós precisamos olhar para a época antiga, na época de Jesus. Meus irmãos, para se comprar um terreno na época de Jesus, para se comprar uma terra na época de Jesus, o comprador precisava levar em consideração as fontes do terreno, precisava levar em consideração as cisternas que o terreno tinha, precisava levar em consideração os muros de pedra que rodeavam o terreno, precisava verificar as árvores plantadas naquele lugar, pontuar todas elas, precisava olhar os caminhos que passavam por dentro da terra, e precisava também olhar as precipitações fluviais. O que era isso? Ele precisava analisar o terreno para ver se o terreno era fértil, para ver se o terreno era fácil para arar, para ver se o terreno era bom para plantar certos tipos de fruta. Ninguém comprava um terreno do dia para a noite, levava-se meses ou até anos para alguém adquirir uma terra. O que esse homem está dizendo é dando uma desculpa para aquele servo que ninguém naquela época acreditaria nisso. Ninguém. Vamos trazer para os nossos dias? É a mesma coisa de você dizer assim: olha, eu não vou poder ir na sua casa, ou ir na sua festa, ou ir no seu casamento, porque eu comprei uma casa por telefone, e eu estou indo ver como é essa casa. Fala para mim hoje, quem é que compra uma casa por telefone sem sequer um vídeo, sem sequer uma foto, sem sequer alguma coisa física para comprovar aquilo? É o que esse homem está dizendo: eu comprei um terreno e agora eu estou indo ver o terreno que eu comprei, mesmo sabendo que ninguém comprava uma terra e depois ia ver. O que esse homem queria era que o anfitrião acreditasse numa situação como essa. Se ele quisesse, ele deveria ter mentido um pouco melhor. Se ele falasse assim: olha, faz meses que eu estou negociando um campo e o dono insiste para que eu vá fechar negócio hoje, ficaria menos feio do que ele falar: eu comprei e eu estou indo ver essa terra. A desculpa que ele está dando, na verdade, porque perceba, ninguém era convidado para um banquete que não fosse amigo, ninguém era convidado para um banquete que não fosse próximo daquele que estava convidando. O que ele está dizendo para aquele anfitrião, para aquele homem que o convidou, é que ele estava fazendo uma desonra, porque ele dizer que ele vai e depois não ir é uma desonra. E ele está dizendo para aquele anfitrião que ele está fazendo o consciente, ele está desonrando o anfitrião da festa conscientemente, ele está desonrando a amizade do anfitrião conscientemente. Ele sabe que está fazendo isso, ele sabe que ele está desonrando o anfitrião da festa, e mais, está dizendo que comprar um terreno que ele nunca viu era melhor do que estar na festa do anfitrião. Agora deixa eu te dizer uma coisa aqui, trazendo para a nossa atualidade: quantos de nós levantamos a mão e aceitamos a Jesus? Quantos de nós aceitamos a Jesus e dizemos que vamos caminhar com Ele na fé, mas dia após dia nós inventamos uma desculpa para não fazer o que Deus nos pede? Dia após dia nós desonramos a Deus conscientemente do que estamos fazendo. Dia após dia nós fazemos isso, nós desonramos a Deus conscientemente da desonra, e fazemos isso sabendo que isso irá afetar a nossa amizade com Deus, mas nós não se importamos com isso. Pegamos responsabilidades na igreja e não temos a honestidade de seguir em frente. Fazemos as coisas de Deus relaxadamente, fazemos as coisas de Deus de qualquer forma, levamos as coisas de Deus de qualquer jeito, aceitamos o convite para estar na festa, mas depois não queremos comparecer.
Aceitamos o convite para caminhar com Jesus, mas desonramos Ele todos os dias. É isso que esse convidado está fazendo, esse primeiro convidado está fazendo. Dizendo que comprou uma terra e está indo ver ela, por isso não pode estar no casamento. Quantas desculpas nós damos a Deus para não fazer a obra dEle? Quantas desculpas nós damos a Deus para não fazer a vontade dEle? Quantas desculpas nós damos a Deus para não ser fiel a Ele? Muitas desculpas. Inúmeras desculpas. Eu posso dizer que nós perdemos as contas de quantas vezes nós damos uma desculpa a Deus para não levar as coisas dele a sério. Esse primeiro convidado, ele não se importa nem um pouco se irá perder a amizade dele ou não, porque a afirmação dele no texto é: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Esse termo preciso ir, no original grego, é uma palavra de afirmação num tempo verbal que ele não pode voltar atrás. Ele está dizendo assim: olha, o negócio que eu fiz sem ver, sem nada, é muito mais importante do que o casamento nesse momento, e eu realmente não posso mudar de ideia, e não há nada que você fale para mim que vai mudar a minha ideia. Sabe o que é isso, irmãos? São pessoas que querem caminhar com Cristo, mas não querem se submeter ao chamado. Não, eu tenho esse pensamento acerca do meu chamado e eu vou caminhar dentro desse meu pensamento, eu não posso retroceder. Não, mas a forma que você está conduzindo isso vai afetar a tua amizade com o anfitrião, vai afetar a tua amizade com o Senhor que te chamou para o banquete. Não, eu não me importo, eu só não posso retroceder. Verso 19: outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escuso, ou rogo-te que me desculpes. Bom, essa desculpa desse homem é tão esfarrapada quanto a primeira, porque junta de bois era como um trator na nossa época. A junta de bois era de 2, 3, 4, até 5 bois, amarrados pelo pescoço, e eles precisavam trabalhar e arar a terra, cavucar, abrir buraco, movimentar, mover a terra. Esse era a junta de bois. E a junta de bois você só se comprava por 2 formas. Primeiro, por um leilão na aldeia, onde essas juntas de bois estariam lá, e você precisava ir lá ver a junta trabalhar para ver se os bois eram fortes, para ver se eles trabalhavam em comunhão, se eles andavam juntos, se um não queria puxar o outro, para ver se eles trabalhavam certo, se eles obedeciam o comando, ou comprando de um amigo. Ainda mesmo assim, a cultura vai dizer que ele tinha que ir e trabalhar um dia com o boi, para ver se o boi ia obedecer o comando dele. Então não se comprava uma junta de boi do dia para a noite. E segundo ponto, não se comprava uma junta de boi sem ir ver primeiro. E ele está dizendo aqui: eu comprei no passado. Comprei. Ele não vai comprar, eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: eu vou testar a junta de boi, eu vou ver se elas funcionam. Trazendo para a nossa época, é como se as nossas esposas ligassem para nós e falassem: olha, o almoço vai estar pronto às 7. A gente dissesse assim: olha, eu não posso ir almoçar ou jantar hoje, porque eu comprei 5 carros e já depositei o dinheiro para o cara, mas eu preciso ir lá ver a marca, o ano e o modelo. Quem que compra um carro sem conhecer o ano, o modelo e a marca do carro? Quem que compra alguma coisa para andar sem antes ver a mecânica, o motor, se está bom, se não está, o estado da lataria? Ninguém. O que esse homem está dizendo é basicamente isso. Eu comprei uma junta de boi, mas eu vou lá experimentar primeiro. Quer dizer, e se der errado? E se os bois não derem? E se os bois não se comunicarem? E se eles não trabalharem bem juntos? Isso não existe, ninguém fazia isso. É uma mentira mais esfarrapada que a primeira.
Porém, há um diferencial nessa mentira aqui. A primeira mentira, o primeiro homem ia comprar terras. A terra para um judeu é santa. A segunda mentira, ele está trocando banquete para ir comprar ou ver animais, e animal para eles eram impuros. O boi e a vaca eram animais impuros. O que esse homem está dizendo é que eu não posso ir no seu banquete de pureza. Por que eu digo de pureza? Porque um banquete como esse, não entrava coxo, não entrava manco, não entrava cego, não entrava surdo, não entrava leproso e não entrava pobre. Para fazer parte desse banquete, a pessoa tinha que ser separada. Ela tinha que ser diferenciada. O que esse homem está dizendo é: eu não posso ir no seu banquete de separação, porque eu tenho que comprar alguns animais impuros. Esse segundo homem arremete pessoas que trocam o banquete de Deus pelas coisas impuras do mundo, que trocam estar no convite, que trocam estar no banquete com Deus por aquilo que o mundo tem a oferecer, que trocam a Deus, que trocam um culto como esse por alguma coisa desnecessária, que trocam um culto e uma ceia por uma festa, que trocam um culto e uma ceia por um aniversário. São pessoas que trocam estar com Deus por coisas que não edificam. O que não edifica, o que acontece com coisas que não nos edificam? Nos destrói. Mas o que tem a ver um aniversário? Aparentemente nada. Mas a partir do momento que nós trocamos de estar com Deus para estar em um outro ambiente que Deus não está, aquele lugar se torna impuro para nós. Não há problema nenhum nós estarmos nesses lugares, desde que eles não afetem o nosso culto, o nosso banquete. Meus irmãos, todo culto é um banquete, toda reunião é um banquete. Não pense você que a palavra que você ia ouvir hoje, por você ter ficado na sua casa e não estar assistindo o culto, você vai ouvir ela semana que vem. Não, banquete não se repete. O que Deus era para te alimentar hoje, Ele vai te alimentar hoje, Ele não vai te alimentar amanhã. Amanhã é outra coisa, amanhã é outra palavra, amanhã é outro banquete, não é o mesmo. Esse aqui está dizendo: não, eu não posso estar na festa porque eu tenho algo mais impuro para fazer, que não condiz com o banquete que o Senhor preparou para mim. E perceba que ambos disseram: eu vou estar na festa, mas abriram mão no meio do caminho. Verso 20: e outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Esse terceiro homem é o único que não pede desculpas. Ele fala: eu casei e não posso ir. Simples assim. Bom, vamos entender aqui esse terceiro. Temos duas formas para olhar esse texto agora. Temos duas formas para entender como procedeu esse terceiro personagem do texto. Primeiro, ele acaba de casar e por isso não pode ir. Ou segundo, a moça que está com ele não é a noiva dele, é apenas uma mulher. Qual das situações ele se enquadra? Bom, vamos analisar a primeira. Se ele realmente acabou de casar e não pode ir, primeiro, ele tinha que ter dado uma festa de casamento. E se ele tivesse dado uma festa de casamento, o anfitrião não poderia dar a festa dele. Ninguém dava um banquete na cidade com um casamento marcado, porque ia rachar a cidade. Então não teve festa, porque senão ele não poderia ter aceitado o convite quando o servo passou primeiro. Se ele realmente tivesse casado, a primeira coisa que ele deveria ter dito, mesmo que ele casou um mês atrás, era: não posso ir, eu sou um recém-casado. Mas ele disse: eu vou estar presente. Então quer dizer que ele não tinha casamento até o primeiro convite. Então quem é a noiva que ele disse que está com ele? Provavelmente uma moça que não é a mulher dele. E a moça com que ele está era melhor do que o banquete que ele ia participar.
Então, na verdade, o que ele está dizendo é: o meu momento de prazer agora é melhor do que estar no seu banquete. Desculpa, eu não posso ir. Melhor dizendo, nem desculpa ele pede, ele só fala: eu não posso ir. E aqui arremete uma coisa interessante. Pessoas que trocam um banquete de Deus, pessoas que trocam estar com Deus por prazeres carnais, são pessoas que o coração já se corrompeu e não tem condição mais de pedir desculpa a Deus. Não tem condição mais de se relacionar com Deus ao ponto de se arrepender. Porque pessoas que trocam a Deus por prazeres da carne, são pessoas que não têm condição de se relacionar com Deus. E o relacionamento com Deus, ele parte do pressuposto de arrependimento. E pessoas que partem, ou pessoas que deixam a Deus por prazeres carnais, não há temor mais dentro delas. Consequentemente, não tem mais como essa pessoa se arrepender, se o Espírito não fizer a obra, se ela não se movimentar em direção a Deus. Então esse terceiro personagem nos demonstra a terceira classe de pessoas que deixam de cultuar a Deus. E essa classe é a classe das pessoas que deixam de estar no banquete para satisfazer a si mesmo, aos seus prazeres carnais, que alimentam os desejos humanos e carnais. E essas pessoas nunca vão querer estar presente no banquete de Deus e trocar aquilo que está alimentando a carne delas. Verso 21. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Aleluia. Na lei mosaica e também nos escritos de Qumran, que é um princípio de lei judaica, um aleijado, um coxo, um cego, um leproso, aqueles que tinham defeitos na pele, na carne, jamais participariam de um banquete, principalmente de um banquete messiânico, não poderiam participar. Chamar essas pessoas apontam algumas coisas. Primeiro, o que Jesus está dizendo aqui, e eu sinto a presença de Deus nesse momento. O que Jesus está dizendo aqui é que a missão dele na terra já estava apontando para um lugar. Jesus já está apontando, ou já está dizendo para esses homens, a qual ele está dizendo essa parábola do banquete, a missão que a cruz vem trazer. E a cruz é a porta para as pessoas coxas, aleijadas, cegas, leprosas, defeituosas, pessoas que jamais teriam condição de sentar num banquete, pessoas que jamais teriam condições de se relacionar com Deus. Jesus está dizendo assim: olha, eu vim para chamar o santo, mas os santos não me querem, então eu abro condição agora para aqueles que nunca poderiam sentar num banquete, para sentar comigo, ceiar comigo, participar comigo. Isso aponta diretamente para a graça de Jesus para nós. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, você que me assiste e acha que é o centro do umbigo de Deus, se você não quer compromisso com Deus, se você não quer servir a Deus em fidelidade, se você não ama a Deus a esse ponto, Deus não se importa com isso. Deus começa a trazer aqueles necessitados que realmente querem Jesus, realmente querem fazer a obra. Mas a igreja não para, o ministério não para, a obra de Cristo não para. Se você não quer fazer a obra, Deus levanta quem quer, Deus chama quem quer, Deus chama quem precisa. Aleluia. Eu era um desses coxos, eu era um desses cegos, eu era um desses aleijados, eu era um desses defeituosos. Mas o dia que eu olhei para a cruz abriu uma porta e me disse: vem, senta no banquete comigo, vem, senta no banquete comigo, porque eu te escolhi. Deixa eu te dizer uma coisa, pare de pensar que você é um nada, porque Jesus te escolheu, Jesus te comprou, Jesus te consagrou e te deu oportunidade para o banquete. Aleluia. Jesus chamar essas pessoas aponta para a missão dele na terra. Aleluia. Perceba uma coisa comigo:
no verso 17, no verso 18, 19 e 20. Todas essas pessoas, se nós dividirmos a fala delas em três partes, você vai ver uma coisa. Eles dizendo: eu fiz isso, por isso não posso fazer isso, me desculpe. O que eu quero dizer com isso? Primeiro ele diz: eu tenho obrigações, e por eu ter obrigações, eu não posso fazer isso para o reino, me desculpe. E acha que a desculpa basta. Acha que a desculpa basta. Eu tenho família, por isso não posso ter, ou não posso pegar esse cargo, me desculpe. Eu trabalho em 5 trabalhos, por isso não posso estar no culto, me desculpe. Jesus sentou e está esperando a gente para o banquete, a gente está dando preferência para outras coisas, que não é Jesus. Ei, eu quero chamar a sua atenção agora. Jesus morreu numa cruz, pagou um preço imensurável pela minha e pela sua vida. Hoje, se Jesus tivesse descido daquela cruz, hoje, era para eu e você sentar nesse banco aí agora, buscar a Deus e não encontrar a Deus. Era para a gente, no momento de angústia, clamar aos céus e o céu fechar de bronze na nossa cabeça. Mas Jesus morre naquela cruz, como um mercenário, como um miserável. O sangue dele escorre no madeiro, para dar a mim e a você a oportunidade de alcançarmos a misericórdia. E nós trocamos Jesus todos os dias. Nós trocamos a presença de Jesus todos os dias. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você que troca Jesus todo o tempo. Jesus vai colocar um coxo no seu lugar. Se eu não quiser mais, Jesus coloca um cego no meu lugar. Jesus coloca um manco no meu lugar. Mas a obra não para, o banquete não para, a festa não fecha. Aleluia! Não fecha. Entenda uma coisa. Eu acho isso interessantíssimo. Quando esses convidados rejeitam o chamado para o banquete, fizeram consciente, e no coração deles eles estavam dizendo: não vai ter festa, porque nós não vamos. Não vai ter banquete, porque nós não estaremos lá. E se a gente não estiver lá, não tem banquete. Aí Jesus, como sempre, nos surpreende. E ele diz: não, peraí. Vocês não querem o banquete que eu estou para dar? Não tem problema. Chama aqueles que nunca entrariam no banquete para sentar aqui comigo. Não, escute isso agora. Era de costume do mundo antigo, quem dava o banquete, chamar os amigos como moeda de troca. Porque quando ele dava um banquete, o banquete era caro, ele estava dizendo assim: olha, quando você tiver alguma coisa, quando eu precisar de você, você precisa me atender. Você precisa me ajudar, porque eu estou te alimentando. Quando Jesus chama esses homens para o banquete, eles não tinham nada para dar em troca. Quando Jesus coloca esses homens para sentar na mesa, coxo, cego, paralítico, leproso, eles não tinham nada para dar em troca. Quer ver? Não para por aí. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrarem. Sabe o que é caminho e atalhos? São pessoas que ficavam nos caminhos, mendigos, pessoas sem teto, sem direção, sem rua, pessoas sem nada. Eram eles que ficavam no caminho. Era fora da cidade. E aqui Jesus já está dizendo para onde chegaria o Evangelho. Ele está dizendo assim: olha, o Evangelho não vai ficar só dentro de Jerusalém. Eu vou alcançar quem está no caminho. Eu vou alcançar quem está fora de Jerusalém. Eu vim para aqueles que estão fora também. Deixa eu te dizer uma coisa. Aqui é literalmente o projeto da graça. É Jesus dizendo assim: olha,
Eu vou chamar para o banquete aqueles que nunca poderão me pagar de volta. Eu vou chamar para a mesa aqueles que nunca poderão me devolver nada. Porque a graça é isso. A graça não é o quanto você dá a Deus, mas é o quanto Deus deu a você. Isso é graça. Quando Jesus coloca esses homens para sentar na mesa, Ele não está pedindo nada em troca. Ele está dizendo, eu estou dando porque eu quero você na mesa. Ei, você que me assiste aí, para de se diminuir. Jesus te quer na mesa. Pare de achar que você não é um nada. Jesus te quer na mesa. Pare de achar que o diabo tem domínio na sua vida. Jesus te quer na mesa. Jesus te quer na mesa. Jesus te quer no banquete. É por isso que Ele morreu. Enquanto tem uns que não querem dar valor no evangelho, enquanto uns não querem dar valor no culto, na igreja, você que me ouve, dê valor. Dê valor. Vem para o culto, adora a Deus. Busca a Deus enquanto se pode achar. Porque Jesus está voltando. E só vai subir quem tiver azeite. Só vai subir quem tiver azeite. Quem não tiver, vai ficar. E eu termino aqui, parafraseando esse texto de Lucas, com Mateus 22. Abre a Bíblia comigo em Mateus capítulo 22. Mateus 22 faz uma referência também à parábola de Lucas capítulo 14. Vamos ler comigo. Por que eu quero terminar aqui? Porque aqui Mateus faz uma referência diferente de Lucas, que eu gostaria de chamar a atenção. E vai dizer assim, de novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, e os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviou-lhes as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quanto encontrardes. E saindo aqueles servos para as estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem, que não trazia vestes nupcial, e perguntando-lhe, amigo, como entrastes aqui sem vestes nupcial? E ele emudeceu, ou entristeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes, amarrai-o de pés e as mãos, e lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O destaque que eu quero dar de Mateus 22 é do capítulo 12 em diante. No capítulo 12 tem um cara que entrou na festa, mas ele não tinha veste nupcial, quer dizer, ele não estava vestido para o casamento. Meus irmãos, eu termino a mensagem de hoje dizendo, para entrar no casamento, precisamos ter vestes nupciais. Ricardo, que vestes são essas? Eu preciso trazer você para o texto de Isaac, Jacó e Esaú. Isaac é a figura do rei, do pai, do rei que cobra a veste.
Jacó é a figura do salvo. Esaú é a figura do filho que rejeita a primogenitura. A primogenitura que Esaú rejeita simboliza Jesus, o primogênito de Deus. Amém? Esaú rejeita o primogênito de Deus. A primogenitura nada mais é que o símbolo de Jesus. Ok. Quando Jacó vai pegar a bênção, o que ele faz? Ele se veste do irmão Esaú. Ali ele se cobre e fica com o corpo parecido, vestido do irmão e com o cheiro de Esaú. Quando Jacó chega para falar com o pai fala: quem é? É Jacó? Não, é Esaú. Mas a voz é de Jacó, vem aqui. O pai não está vendo, mas o pai toca. Quando o pai toca, ele sente o cheiro e a pele de Esaú. As vestes que Jesus está dizendo aqui são ele próprio. Jacó ali se vestiu do primogênito Jesus, para alcançar o primogênito Jesus, está entendendo? Enquanto Esaú rejeita a primogenitura, símbolo de Jesus, Jacó se veste do primogênito e busca Jesus. As vestes da igreja são Jesus. Esse homem que entra para o banquete, ele não está vestido de Jesus. Deus só aceita a igreja porque ela está vestida de Jesus. Eu ainda vou pregar aqui sobre o tabernáculo. E o tabernáculo arremete isso que eu estou dizendo. A igreja coberta de Cristo. A igreja, ou cidadão, que chegar diante de Deus e não tiver coberto de Jesus, não tiver o cheiro de Jesus. Verso 13. Então ordenou ao rei os seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então entenda uma coisa comigo aqui. Você já deve ter ouvido a sua vida inteira: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E as pessoas aplicam o texto para ministério. Muitos são chamados para a igreja, mas poucos são escolhidos para o ministério. Não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Esse texto aqui está falando de salvação. Deus chamou a muitos, mas quem não se vestir de Jesus está condenado. Jesus, quando morre na cruz, ele morre para o globo, mas só entra na presença quem passa pela cruz. Só chega diante de Deus quem se veste de Jesus. Você que acredita na super graça, hiper graça, mega graça, e acha que vai chegar diante de Deus praticando obras da carne, porque a graça te completa, porque a graça te preenche. Deixa eu te dizer uma coisa: quem é nascido da luz não anda nas trevas. Quem é nascido de Deus não anda no mundo. Quem é nascido da luz não caminha nas trevas. Quem é filho de Deus não anda em pecado. Não anda, desculpa, não anda. Não anda. Aí aqueles que trabalham a teologia do pecado vão dizer assim: não, mas nós somos pecadores, nós somos destituídos de graça, nós somos depravados. Nós éramos, Cristo nos comprou,
E quando Cristo nos compra, a depravação é posta de lado. Crente depravado nunca foi crente. Crente depravado nunca foi comprado. Crente que anda numa vida pecaminosa. Naquele dia Jesus vai dizer uma frase única: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. E o conheço de Jesus ali, esse termo conhecer, não é que Jesus nunca ouviu falar dele, não. O conhecer ali é o mesmo termo usado para o marido que conhece a mulher na Bíblia. É intimidade. O que Jesus está dizendo é: aparta-te de mim, porque eu nunca tive intimidade com você. Não é conhecer de saber quem é, não. É de intimidade. Jesus está dizendo assim: olha, aparta-te de mim, porque eu nunca tive intimidade contigo. Mas Senhor, eu preguei. Olha que interessante. A pessoa conhecia a Bíblia, porque ela pregava. Senhor, no seu nome eu profetizei. Olha, ela tinha dom. Pelo jeito, ela orava, em alguns momentos ali. Senhor, no seu nome eu expulsei demônio. Ela tinha autoridade. Senhor, no seu nome eu fiz maravilha. Ela era diferenciada, ela tinha ministério. Ela sentava nas cadeirinhas do altar. Ela sentava na cadeirinha do ministério. Talvez ela era até uma pastora, uma pastora. E aí naquele dia Jesus vai dizer assim: não, eu não te conheço. Você não tinha intimidade comigo. Não, mas peraí, eu tinha uma mega igreja. Eu tinha 1000 membros. Não, eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Você nunca falou comigo. Nunca teve intimidade comigo. Eu não sei quem você é. Está entendendo? São pessoas que vão querer entrar no banquete sem veste, sem estar coberto de Jesus. Quando Paulo diz assim: olha, me imitem, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele está dizendo assim: olha, veste a minha capa como eu me vesti de Cristo. Se vestir de Cristo é parecer com Ele, é andar como Ele andou, é fazer o que Ele fez, é falar como Ele falou, é amar como Ele amou, é se preocupar como Ele se preocupou, é fazer o que Ele fez. A gente quer ser crente, mas não quer se vestir de Cristo. A gente quer ser chamado para o banquete, mas não quer se vestir de Cristo. A gente quer levar a vida do jeito que a gente pensa que tem que levar. A gente quer ser crente do nosso jeito. Meu irmão, se nós não se vestirmos de Cristo, nós até vamos entrar no banquete, mas nós vamos ser postos para fora, amarrados por pé e mão, igual um bandido quando é jogado numa cisterna, amarra os pés e a mão e joga para fora, como a frase: eu não te conheço. Jesus está voltando. Ou a igreja para de brincar de ser crente, ou vai ficar. Quando Jesus faz referência ao arrebatamento, Ele diz: estarão 2 no campo, um será levado e um deixado. Estará 2 no moinho, um será levado e um será deixado. Estarão 2 dormindo, um será levado, outro será deixado. Tem 10 noivas, 5 vai com o noivo e 5 fica. Sabe o que é isso? Metade. O que Jesus está dizendo é: o dia que eu voltar, a metade da igreja vai ficar. Aí eu te pergunto: qual parte da metade você quer fazer parte? Qual parte da metade nós queremos estar? Na que sobe ou na que fica? Você que pensa que vai ser salvo na tribulação, meu irmão, luta para subir antes. Porque na tribulação não vai ter espírito aqui para consolar. Na tribulação não vai ter presença de Deus para nos ajudar. O crente vive porque tem um espírito. Sem o espírito, nós estaremos se jogando de cima de uma ponte. Nós estaremos se jogando na frente de um ônibus, se jogando na frente de um metrô. Sem o espírito não tem vida. Não tem vida.
E ele não vai estar mais aqui. Então deixa eu te dizer uma coisa. Seja crente para subir. Porque se não for para subir, está perdendo seu tempo na igreja. Está perdendo seu tempo no culto. Está perdendo seu tempo na congregação. Lute para subir. Seja crente verdadeiramente. Busque a Deus em espírito e em verdade. Ora enquanto se pode. Busque a Deus enquanto se pode achar. Aleluia. Aleluia. Jesus está voltando. E enquanto ele não volta, eu vou pregar que ele vai voltar. Porque no dia que eu chegar no céu, eu não quero Deus me perguntando por que eu não preguei a volta de Jesus. Eu não quero Deus me perguntando por que é que eu não ensinei a igreja o caminho certo. Por que é que eu preguei prosperidade. Eu não quero Deus me perguntando isso. Então, meus irmãos, vamos ser crente. Buscai primeiro o reino de Deus. E tudo que você precisar nessa terra, tudo, dinheiro, alimento, segurança, paz, tudo que você buscar, roupa, tudo, vestimenta, tudo, Deus vai te dar tudo. Deus acrescenta tudo que você precisa, não mais do que isso. Entenda uma coisa de uma vez por todas. Você que busca Deus por aquilo que Ele pode te dar. Jesus morreu pobre. Paulo era rico, quando se converteu ficou pobre. Pedro morreu pobre. João morreu pobre. Todos os apóstolos morreram pobre. A fé e o dinheiro não caminham junto. Não caminham. Então pare de buscar a Deus por aquilo que Ele pode te dar. Riqueza é dom de Deus, mas Deus dá a quem Ele quer, não a quem pede, busca. Porque tem uma coisa só que rouba Deus do nosso coração, e chama-se dinheiro. Então não busque a Deus por aquilo que Ele pode te dar. Busque a Deus por aquilo que Ele é na sua vida, por aquilo que Ele é para você. E Deus vai mudar a tua história. Amém? Se coloque de pé comigo. Vamos orar. Aleluia. Ei, você que me assiste na sua casa e gostaria de aceitar esse Jesus que eu preguei aqui agora, feche os teus olhos nesse momento. Levante a sua mão para cima e repita comigo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas fraquezas. Nas tuas mãos eu entrego a minha vida, nas tuas mãos eu entrego a minha casa. E hoje eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu aceito o convite para fazer parte do seu banquete. Amém, amém e amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro a Ti nessa noite. Pai, a Tua palavra foi pregada. Jesus, nos ajuda a fazer parte desse banquete. Senhor, nos ajude a ser crente. Deus, nos ajude nas nossas fraquezas a Te buscar. Nos ajude, Deus, a sermos grandes espiritualmente na Tua presença. Tire de nós a nossa fraqueza. Nos ajuda a Te servir em comunhão e fidelidade. Pai, fique conosco para a honra e glória do Teu nome. Jesus, nos dá força e perdoa os nossos pecados. Pai, eu quero subir. Eu quero subir no arrebatamento. Eu quero subir naquele grande dia. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu Te peço, fique conosco para a honra e glória do Teu nome. Nos ajude nessa noite. Nos dê uma semana abençoada, Pai. Em nome de Jesus, nos dê uma semana abençoada. Fique conosco para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém e amém.